O Deus de Romanos 9 a 11, texto, contexto e polêmicas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a série que eu iniciei no vídeo anterior sobre o Deus de Romanos 9, mas agora com uma certa adaptação. Tá? Eu compreendo que Romanos 9, 10 e 11 formam uma unidade literária dentro da carta aos Romanos, então eu não vou falar só do Deus de Romanos 9 não, vou falar do Deus de Romanos 9 a 11, tá? Trabalhando o texto dentro do seu contexto, porque de outra forma a gente bem sabe que tirar um texto do seu contexto é um pretexto. Então, eu ofereci para vocês no vídeo passado um panorama bem superficial, mas geral, da minha leitura da carta aos Romanos à luz da característica divina de ser surpreendente e de surpreender, tá bom? Eu já preguei várias vezes alguns sermões baseados nessa ideia, que já ficaram inclusive muito melhores do que o vídeo ficou, mas tudo bem, faz parte, né? Eu preciso correr com o tempo para poder ter aí o mínimo de conteúdo pronto para lançar essa série concomitantemente ao lançamento do vídeo do debate que fiz a respeito do tema da predestinação em Romanos 9, no programa Vejam Só, tá bom? Então, como vocês sabem, eu estou gravando esta série, pelo menos esses primeiros vídeos, previamente, antes que o debate seja gravado e veiculado e disponibilizado, mas só vou liberar essa série depois que o Vejam Só liberar o vídeo do debate lá no canal deles, tá bom? Então eu estou me preparando previamente aqui, estudando, pensando e etc. Inclusive isso está servindo um pouco, né, para a própria preparação para o debate, mas a gente sabe que no debate não dá tempo de se aprofundar muito, então já vou aproveitar os meus estudos aqui e já deixar também o conteúdo para vocês verem basicamente aí de onde é que eu vou começar a fundamentar os meus estudos, etc, para depois participar do debate da melhor forma possível, tá bom? Eu fiquei sabendo do tema do debate agora, ontem, aliás, antes de ontem, sexta-feira. O debate será gravado segunda-feira, então eu tenho 2 dias aí, 2 dias e meio para me preparar, além de fazer todas as outras coisas que preciso fazer. Isso, né, contextualiza um pouco desses materiais que eu estou produzindo para vocês em forma de estudo para mim e fica o conteúdo para vocês também. E a gente vai então, tolerantemente, espero que vocês assim façam, analisar um pouco das questões de Romanos 9, de Romanos 10, de Romanos 11, para a gente pensar no texto, no contexto e nas polêmicas em torno da questão. Então, no vídeo anterior eu fiz um panorama mais geral e agora eu vou fazer um panorama um pouquinho mais específico, um pouquinho mais detalhado do texto de Romanos 9 a 11. Belezinha? Então, sem mais delongas, vamos ver o que Paulo tem para nós nesse momento aqui. Vamos começar dos versos 1 a 5 de Romanos 9. Aí Paulo escreve o seguinte: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Eles são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Nessa introdução de Romanos 9, nós já temos aqui a polêmica que vai contextualizar as nossas reflexões em grande medida, que é a doutrina e a experiência da salvação. Paulo está entristecido, Paulo está sentindo dor no coração, inclusive desejaria ser separado de Cristo, ser anátema por amor aos seus irmãos compatriotas que de alguma maneira, aparentemente aqui, estão se perdendo, a despeito de lhes pertencer a adoção, a glória, a aliança, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, e deles como povo descender o Messias, né, o Cristo. E Paulo coloca claramente assim um pouco da sua angústia, né? Ele não mente, ele testemunha no Espírito Santo e na sua própria consciência dessa tristeza
em função dessa coisa negativa em torno dos seus compatriotas, em função de Cristo e a rejeição de Cristo e a negação de Cristo, a perseguição contra Cristo, da qual Paulo no passado mesmo participou, né? Paulo conhecia bem esse espírito, esse torpor espiritual que impedia ele e os do seu povo, e alguns ainda continuavam impedidos de alguma forma, de crer em Cristo, de se entregar, de identificar o seu caráter messiânico na sua morte, na sua ressurreição, nos seus ensinos, nos seus milagres. E Paulo agora sofre um pouco, né, das dores de parto da pregação do Evangelho em relação ao seu povo, ao povo de Israel. Paulo é o apóstolo dos gentios, ele vai enfatizar isso em algum momento aqui do que a gente vai ler, mas ele nunca desconsidera o povo de Israel, os judeus, em função de toda essa história que contextualiza não só a história de Paulo, mas a história de Cristo, e etc. E aí ele começa a refletir um pouco em função da oposição dos judeus, das descrenças dos judeus, das perseguições dos judeus, da rejeição que muitos judeus estão fazendo em relação a Cristo, e ele continua, e a gente lê dos versos 6 a 13 o seguinte: "E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos, por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Aliás, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú." Essa seção de Romanos 9 provavelmente seja a seção mais polêmica, ou uma das mais polêmicas, de todo o discurso de Paulo em Romanos. Paulo faz uma argumentação bastante interessante, a gente vai se aprofundar nessa argumentação um pouquinho mais nos próximos vídeos. Inclusive trabalhando os antecedentes do Antigo Testamento, os paralelos no Novo Testamento em relação a um pouco dessas coisas aqui. Mas Paulo faz uma exegese muito interessante da experiência de Abraão, de Isaque, Rebeca e seus filhos Esaú e Jacó, né? É bem interessante o que Paulo fala. Paulo diz assim, né? Em Isaque será chamada a tua descendência. Deus falando a Abraão. Isso está lá em Gênesis 21, verso 12. Então a ideia é que haviam filhos de Abraão que não viriam da descendência através de Isaque, mas seriam, por exemplo, os descendentes de Agar, coisas dessa natureza, tá? Então o que Paulo está dizendo é que existe um filho da carne, que é, enfim, Ismael, e existe um filho da promessa, que é Isaque. E quem são os filhos de Abraão? Você percebe aqui que Paulo vai trabalhar um pouco dessa argumentação de que é em Isaque que será chamada a descendência de Abraão, de que nem todo filho natural de Abraão é de fato filho da promessa. E agora ele vai fazer uma aplicação que poderia, inclusive, deve ter, inclusive, enfurecido muitos judeus. Porque agora o que Paulo está dizendo é que é o seguinte: mesmo que você tenha nascido de Abraão, não quer dizer que você é filho da promessa. Ah, mas eu nasci da família de Isaque. Sim, mas Abraão teve filho e esse filho tal também não foi filho da promessa. Então ele está querendo dizer agora que, na verdade, os filhos de Abraão, que devem ser contados segundo a sua descendência espiritual, são aqueles que têm a fé de Abraão, aqueles que creem em Abraão, aqueles que são justificados como Abraão, aqueles que creem naquilo que Abraão cria, né? Em Deus, tal, e etc.
e aquele que justifica o ímpio, aquele que justifica o incircunciso, porque Abraão foi justificado sendo incircunciso. Paulo já fez esse argumento nos capítulos anteriores de Romanos. Então, por exemplo, se você agora crê que Deus só justifica quem é circunciso, você não tem a fé de Abraão. Você nasceu na família de Isaac, mas você não é Israel. Você não é de fato israelita. Olha que coisa interessante, inclusive pesada, que Paulo está dizendo aqui, usando o texto que os próprios judeus poderiam usar contra os descendentes lá da Agar, do Ismael e etc. Agora Paulo está usando contra eles mesmos, caso eles não manifestem a fé e as obras do próprio Abraão. Então essa descendência física de Abraão não garante aquilo que na mentalidade dos judeus era o quê? A salvação, a eleição e tudo mais, né? E Paulo vai dizer que não, até porque dentro da própria família que vem através de Isaac, e agora Rebeca vai dar à luz a 2 filhos, um é amado, outro é aborrecido. O que fica em subtexto aqui é que um é eleito, outro não é eleito. E essa discussão como um todo aqui é a discussão mais polêmica de todas em função dos temas predestinação, a doutrina do amor de Deus, então Deus ama um, isso realmente quer dizer que Deus não ama o outro? Esse amei Jacó, aborreci Esaú, tem essa implicação? Então Deus amou Jacó e não amou Esaú? Deus aborreceu Esaú e não aborreceu Jacó? A gente pode tomar o dito pelo não dito e afirmar claramente em nome da Bíblia, Deus não amou Esaú? Então o Deus que é amor não ama uma pessoa, especialmente que agora essa pessoa representa um povo ou representa todos os perdidos, então Deus não ama um povo ou todos os perdidos? Quais as implicações disso para o caráter de Deus? Então essas coisas são extremamente polêmicas e você percebe que o texto dá pano para manga em relação às doutrinas da predestinação, da eleição, do amor de Deus e etc. Tá? Não é o meu propósito aqui nesse momento fazer a exegese do texto e oferecer uma interpretação arminiana, adventista, seja o que for, mas é a gente começar a identificar, né, o texto, os contextos e as polêmicas, né? E aqui está, de fato, uma grande polêmica em torno do assunto. Agora, para se aprofundar um pouco em explicar o que ele acabou de dizer, Paulo agora começa a fazer um passeio aí pelo Antigo Testamento e a partir do verso 14 até o verso 18 ele traz à luz a experiência de Moisés à luz da experiência do Êxodo, né, do faraó e etc. Aí ele continua o texto dizendo assim, diante do que ele disse anteriormente, o que diremos então? Existe injustiça da parte de Deus? A pergunta retórica que ele responde, de modo nenhum. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Paulo, de alguma forma, fundamenta o que está dizendo em função de Jacó e Esaú, da descendência natural de Abraão, da descendência da fé, da descendência da carne, da descendência da promessa, nas ações de Deus que Israel não podia contestar, tá bom? Ué, não foi Deus que escolheu Israel e endureceu o faraó? Então veja, Deus tem o direito de escolher um e rejeitar o outro, de escolher um para, por exemplo, uma missão nobre ou um destino nobre na salvação e outro para uma função não nobre e um destino não nobre na perdição? E aqui as questões começam a ficar bastante interessantes, mas Israel não poderia dizer, não, Deus tem que escolher todo mundo de determinada situação, porque Deus é obrigado a assim fazer. Ué, se Deus fosse obrigado a assim fazer, Deus tinha que escolher não só Israel, mas o Egito também. Se Deus escolheu Israel e puniu os egípcios e etc., você precisa entender então que esta eleição onde Deus seleciona um para propósitos ou para salvação, e Deus não seleciona outro
outro, ou seleciona ele para outros propósitos e para perdição, você precisa considerar estas questões aqui, à luz de toda essa polêmica da rejeição dos israelitas a Deus, que agora, de alguma forma, pinta os israelitas como esse Esaú que nasce na família da promessa de Abraão, mas não é escolhido, mas enfim, mas não tem essa relação com Deus de Abraão, pela fé e etc. E agora, Paulo também, de alguma forma, está lançando sobre os judeus aquilo que foi lançado sobre Faraó. Olha, esses judeus que estão descrendo de Cristo, é o subtexto, né, por detrás da tristeza de Paulo no contexto do capítulo e etc., é que esses homens, eles estão endurecidos, eles estão rejeitando, eles estão blasfemando, eles estão negando, eles não estão querendo enxergar o caráter messiânico de Cristo e etc., eles estão endurecidos. Ah, mas não pode ser assim. Não, mas é assim, porque já tem precedente na história, né? Por exemplo, o Faraó é um desses precedentes. E o judeu, com certeza, quando ele lê esse tipo de coisa, ele percebe que ele está sendo comparado com Faraó, porque ele não crê em Cristo, inclusive esse endurecimento pode se tornar até pior. A pessoa vai ter raiva dessa aplicação, né? Você está sendo comparado ao seu pior inimigo. Imagine você agora fazer um tipo de aplicação desse tipo e você comparar os judeus a Hitler. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Agora, Paulo está comparando esses judeus descrentes em Cristo, endurecidos, ao faraó que Deus endureceu. Muito interessante, muito ousado, muito pesado, e as implicações disso tudo em função da doutrina da eleição e da salvação e da predestinação e do endurecimento e etc. são muito tensas e muito fortes dentro do capítulo, tá bom? Aí o Paulo vai tentar caminhar na direção de solucionar um pouco desses dilemas a partir do verso 19. Tá? Naturalmente, antes de solucionar, ele vai expor o problema de forma cada vez mais clara. Tá? Paulo não é uma pessoa que está disposta a não ser clara aqui em Romanos 9 a 11. O que importa é que a gente tenha paciência de entender o que ele está dizendo. E agora ele vai, então, começar a tentar destrinchar esta situação à luz desse contexto todo, a partir do verso 19, e a gente lê até o final do capítulo, verso 33. Então, aqui Paulo escreve o seguinte: Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, então? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os gentios, mas também dentre os judeus. Assim como também diz Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O argumento de Paulo aqui não é obscuro, não é não claro, muito pelo contrário. Paulo inicia
falando um pouquinho assim do contexto de que essa tristeza que Paulo expressa no começo do capítulo, tem de alguma forma um eco naquilo que Deus fala para as pessoas no contexto das pessoas que rejeitam a salvação. Tá? A pergunta retórica do verso 19, do que Deus ainda se queixa, tem um subtexto por detrás disso, que é o quê? O chamado de Deus ao arrependimento. E quando as pessoas não se arrependem, há juízos, há condenação, há um puxão de orelha da parte do Senhor. Isso você vê por toda a palavra de Deus, né? Deus repreende o povo que se recusa a ouvir, que se recusa a obedecer, que se recusa a seguir, que se recusa a crer. Tá? E isso coloca à luz uma questão assim. Assim como Paulo estava triste em função da rejeição dos judeus a Cristo, de uma possível e suposta perdição deles e etc., aqui aparentemente também Deus está se queixando da situação. E à luz da ideia de que Deus escolhe um, Deus escolhe o outro, Deus é soberano em meio a situações, a eleição e tudo mais, surge aí a pergunta, mas espera aí, Deus é esse ser soberano e do que ele ainda está se queixando então, porque um está aceitando, o outro não está aceitando? Não é ele que está no comando dessa situação toda? Não fica uma situação meio assim? Aí Paulo responde, olha, não é por aí. Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para tentar encontrar dentro dessa situação uma contradição em Deus? O Deus que quer a salvação de todos estabeleceu o meio da salvação por Cristo, e aquele que tentar se salvar não por Cristo não vai ser salvo. Deus reclama dessa situação naquilo em que muitas pessoas não querem ser salvas por Cristo, querem tentar salvar a si mesmas, querem andar por outros caminhos que não o caminho que Deus prescreveu. Mas isso não quer dizer que Deus é incoerente ou que Deus seja contraditório. Quem é você, humano, para querer encontrar contradição em Deus? Eu creio que, em grande medida, esta é a situação a qual Paulo está fazendo referência aqui. E agora Paulo reenfatiza o direito divino de conduzir algumas pessoas por um caminho e outras por outro, em função dos vasos de ira e dos vasos de misericórdia. Existem muitas coisas importantes que a gente vai precisar pensar sobre esta distinção aqui, dos vasos de ira e dos vasos de misericórdia. E agora Paulo, ele tira um pouco o foco dos perdidos e coloca um pouco mais o foco nos salvos, e ele diz, olha, apesar de Deus ter esse direito de conduzir uns para a perdição e outros para a salvação, à luz de questões insondáveis e inquestionáveis, de motivos e questões que Deus conhece, que a gente não pode julgar para encontrar contradição nele, etc., entenda um pouco mais quem são os vasos da misericórdia. Somos nós, aqueles que Deus chamou dentre os gentios e dentre os judeus. Agora, a situação ela começa a ficar bastante interessante. É como se entre os judeus e entre os gentios existissem os Abraãos, né? Os indivíduos, as pessoas. E agora Deus chama um por um, e chama vários entre os judeus e vários entre os gentios, e outros entre os judeus e outros entre os gentios, são aqueles que também estavam ao redor de Abraão, mas que não são chamados, não ouvem a voz de Deus, ou se ouvem não obedecem, enfim, não seguem, não creem, não são justificados pela fé. Mas aqueles que creem não são confundidos, mas aqueles que não creem e tentam estabelecer um outro paradigma para a sua salvação ou coisas dessa natureza, tropeçam na rocha de escândalo e etc. Ok? Então eu creio que a argumentação de Paulo faz sentido, não é herética, não é equivocada, ainda que seja bastante polêmica e seja pano para manga para que uma lógica externa à lógica de Paulo seja imposta sobre a narrativa do capítulo para pregar a rígida, fixa e imutável dupla predestinação do calvinismo, tá? Você isola esse texto daquilo que se segue, e a gente vai ler o que se segue,
e você agora diz que Deus ama um, não ama o outro, escolhe um e não escolhe o outro. Se alguém reclamar, está discutindo com Deus e brigando com Deus, porque tem o direito de fazer um para perdição, o outro para salvação, e acabou. Mas essa não é bem a história que Paulo conta, tá? Até porque você começa a perceber que existem algumas polêmicas um pouco mais profundas nessa discussão. Veja que Israel era o povo eleito, mas entre os eleitos nem todo mundo era eleito, ao final das contas. No contexto de que no meio do povo de Israel, pessoas inclusive que se orgulhavam de ser descendentes de Abraão e etc., ao final das contas, na tentativa de estabelecer justiça própria em contraste com a justiça de Deus, o que encontram é que eles são Faraó, o que encontram é que eles são Esaú, eles não são Jacó. Tá? Então veja, as questões de pertencimento ao povo eleito, sim, não e porquê, quando, como e etc., são provavelmente um pouquinho mais complexas do que essa rígida, fixa, imutável, eterna predestinação, onde o grupo dos eleitos é todo mundo eleito e ninguém pode deixar de ser eleito, e o grupo dos não eleitos está não eleito e ninguém pode se tornar eleito. Não há transição entre os dois grupos. Quem é perdido, quem é salvo é salvo. Nenhum salvo se perde, nenhum perdido se salva. Dentro desta rígida lógica da predestinação calvinista, tá? E isso esvazia em grande medida todo o evangelho do conteúdo do quê? De pregação para a salvação do perdido. Se o perdido é perdido a tal ponto de não poder estar entre os eleitos, porque tudo isso foi decidido lá na eternidade, nenhum perdido pode ser salvo, só pode ser salvo quem já previamente é eleito para a salvação. E aí a própria pregação do evangelho a toda criatura se torna enganosa, e aí são todas as polêmicas mesmo, né? Em torno das doutrinas da graça, né? As chamadas doutrinas da graça, do calvinismo, e as contraposições arminianas e as polêmicas sobre predestinação, depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos, à luz das questões de Romanos 9. Só que a gente ainda está um pouco longe de terminar aqui as nossas reflexões, porque a gente terminou o capítulo 9, mas perceba a retórica de Paulo no comecinho do capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. E você vai perceber que o fluxo da retórica, o fluxo do argumento de Paulo, não para no final do capítulo 9. Ele continua dizendo: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Mas eles quem? Para você entender quem são esses eles, você tem que voltar ao capítulo 9. Portanto, na verdade, não existe divisão entre capítulo 9 e capítulo 10. É um argumento só. Então, esses judeus que estão rejeitando Cristo, negando a fé, endurecendo seu coração, perseguindo uma lei para nessa lei encontrar a justiça, tropeçando na pedra de tropeço e etc., esses judeus, por eles Paulo ora, e a vontade do coração de Paulo e a súplica a Deus da parte de Paulo é que sejam salvos. E olha que coisa interessante, se Paulo acreditasse na rígida divisão entre salvos e perdidos na eternidade, que um é eleito, o outro não é eleito, Paulo estaria aqui rebeldemente dizendo para Deus salvar quem ele não elegeu, Deus salvar quem ele não predestinou. Ok? Mas não, esse é o desejo de Paulo, que Deus salve esse pessoal que está endurecido, que está negando, que está rejeitando, que está tropeçando. Tá? Então aqui nós percebemos que Paulo não seria coerente com a teologia da dupla predestinação assim agindo, o que demonstra que essa sua ação em desejar a salvação do que está perdido, do que está endurecido, do que está tropeçando e etc., indica que ele acredita na possibilidade da salvação daquele que aqui faz parte do povo de Esaú, é Faraó, é o israelita que não é descendente de Abraão, porque não tem a fé de Abraão, tá bom? E ainda assim Paulo ora pela salvação dele. Então Paulo não tem na sua mente esse paradigma fixo, eterno da dupla predestinação, do decreto terrível sobre os perdidos e da graça irresistível e não sei o que lá, garantida para os eleitos, né? Paulo não está trabalhando dentro desse paradigma aqui, não. E aí ele continua o capítulo 10, a partir do verso 2, ele diz assim:
porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. O que fica muito claro aqui no começo do capítulo 10, em relação a toda a argumentação do capítulo 9, é que Paulo agora ele se coloca no lugar desses judeus que representam Esaú, que Deus aborrece, que representam Faraó, que Deus endurece, que representam essa humanidade legalista que quer estabelecer a sua própria justiça com base na lei e não se submeter à justiça de Deus, que vem com base na fé em Cristo. E Paulo diz, eu dou meu testemunho. Eles têm zelo por Deus, mas eles não têm entendimento. É como se Paulo dissesse, eu já fui um deles, e eu sei como que isso funciona. A gente, quando a gente está dentro desse paradigma contra Cristo, buscando estabelecer a nossa própria justiça, o farisaísmo e tudo mais, a gente tem zelo por Deus, mas a gente não entende ainda essas coisas. Porque a gente desconhece a justiça de Deus e procura estabelecer a nossa própria, a gente não se sujeita a que vem de Deus. O que é importante aqui dentro dessa linguagem é destacar a linguagem profundamente sinergista que Paulo está usando, tá? O problema dessas pessoas não é que elas não são eleitas, é que elas não se sujeitam à justiça de Deus que vem pela fé em Cristo. Elas não entendem que em Cristo, a justiça de Cristo, a salvação que há em Cristo, ela põe a um fim qualquer tentativa do estabelecimento de qualquer justiça a partir da lei. Até porque Paulo já argumentou extensamente em Romanos que a lei revela o pecado. E ao invés de tornar a nossa situação melhor diante de Deus, em tese, ela piora. Ela faz o pecado abundar. O pecado usa o mandamento, usa a própria lei para gerar mais pecado. Não pode cobiçar, e essa própria proibição de não cobiçar, que é uma coisa natural da natureza humana, esses desejos que a gente tem, inveja e um monte dessas coisas, a presença do mandamento piora isso, porque o mandamento não muda a nossa natureza cobiçosa e ainda nos faz pecar rebeldemente contra o mandamento não cobiçarás. E aí as pessoas cobiçam sexo, dinheiro, violência, glória, fama, inclusive tem que pisar nos outros, pisam, tem que fazer coisas ruins, fazem. Então veja, a lei não vai resolver esse problema. O judeu que tinha a lei se achava melhor que o gentil. E o gentil é o perdido, ele é o salvo. O gentil é o réprobo, ele é israelita, é o eleito. E agora Paulo está mexendo com essas lógicas. E tem eleito no meio dos judeus, mas nem todo judeu é eleito. E tem réprobo no meio de Esaú, lá dos gentios, mas tem eleito lá no meio também. E você pode deixar de ser de um grupo e se tornar de outro grupo em função de sujeição ou não sujeição à lei de Deus. Aliás, a justiça que vem de Deus, que não vem pela lei, mas que vem pela fé em Cristo. Depois, naturalmente, lá na frente em Romanos, isso não tem a implicação de antinomismo, tá? O cumprimento da lei de Deus é o amor, a lei de Deus precisa continuar a ser aceitada e vivida como norma, ainda que ela nunca será caminho de salvação, porque nenhum de nós, mesmo que a cumpramos em certo sentido como norma, não a cumprimos de forma absoluta. Nós não amamos a Deus, nem o próximo, nem a nós mesmos de forma absoluta e sem pecado. Por isso a justiça não vem pela lei, a justiça vem pela fé em Cristo. E o argumento de Paulo faz todo sentido, é tranquilo, de boa, traz essas polêmicas todas aí que a gente está discutindo, mas também não são polêmicas nada demais, a não ser que você queira ficar pegando essas frasezinhas, o fim da lei, e aí prega o antinomismo. Amou um e aborreceu o outro, então Deus não ama todo mundo. Não, porque ele endurece quem ele apraz e ele alivia quem ele apraz. Então Deus quer que um se perca e se endureça e agora o outro queridinho, Deus quer que ele creia e vá para o céu. Aí você pega essas frases e começa a enfatizar essas coisas nesses termos, sem levar a argumentação mais completa e o contexto a sério, e aí de fato você começa a pregar um monte de heresia a partir dessas coisas aqui. Mas o que Paulo está dizendo não é nada herético, não é nada difícil de entender, muito pelo contrário. Aí ele continua a partir do verso 5 aqui, Romanos 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo.
Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Por que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão daqueles que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas, ou as coisas boas, né? Dentro dessa sessão aqui, Paulo ele contrasta um entendimento a respeito da lei de Moisés, da obra de Moisés, daquilo que Moisés fala em função da lei, e aquilo que de alguma forma está em contraposição com isso, que já tem fundamentos veterotestamentários, que não está meramente baseado em eu confio em Deus porque eu cumpro aqui esta lei, mas eu creio em Deus e eu invoco o seu nome. O que Paulo está aqui dizendo é que no contexto da fé em Cristo se revela a absoluta suficiência da fé em Cristo para a salvação. E agora, esta fé, é muito importante dizer que ela não está atrelada ao cumprimento da lei, em especial num momento histórico em que os judeus ainda são judeus e não são cristãos. E o templo ainda está em funcionamento e esse povo está oferecendo sacrifício, esse povo está cumprindo as leis lá de Moisés, de Levítico, matando cordeiro, tendo o dia da expiação e coisas desse tipo, tá bom? Então, o que Paulo está contrapondo aqui é o quê? É o apego à lei veterotestamentária, do culto, dos sacrifícios e de tudo mais, versus uma confiança em Deus pela fé unicamente e somente, e a confiança pela fé como suficiente, tá? Então esse é o contraste. E diante disso, Paulo fala algumas coisas que vão na contramão do entendimento calvinista de Romanos 9. E eu cito algumas delas para vocês. Veja, quando chega no verso 9, ele diz, se com a tua boca confessares Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em nenhum momento da sua conclusão de toda a argumentação em Romanos 9 diz, portanto, se fores eleito desde a eternidade, predestinado infalivelmente e etc e tal, tendo sobre você a eleição incondicional, a graça irresistível, porque Cristo morreu por você, então certamente será salvo sem nenhuma possibilidade de perdição. Você percebe que esse não é o argumento de Paulo? O que Paulo diz, diante de tudo isso, se você crê, se você confessa, você será salvo. Existe um hiperquê de salvação condicional. A salvação está condicionada. Mas ela não está condicionada à eleição incondicional, ela está condicionada à fé, a confessar Cristo como Senhor e a crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E se você tiver essa confissão e essa fé, você não será confundido, seja você judeu ou gentil. E se você não tiver essa fé, você vai se perder, não importa quem você seja judeu ou gentil. Porque a uns Deus escolhe, a outros não, e Deus escolheu salvar quem tem fé em Cristo, e escolheu não salvar quem não tem fé em Cristo. Até porque esses que escolheram não ter fé em Cristo, podiam ter fé em Cristo, inclusive são exortados a ter fé em Cristo, e por não crerem, são responsáveis por não crer, porque a sua voz é ouvida no mundo inteiro. E olha que coisa interessante, né? Inclusive, esse é o último argumento que eu quero trazer nessa sessão aqui. Paulo prega a salvação pela fé naquele que invoca com fé o nome de Cristo e começa a dizer, mas então, como as pessoas crerão, aliás, como elas invocarão a Deus, a Cristo pela fé, se elas não creram nele? Mas como que elas crerão se elas nunca ouviram falar dele? Como que elas vão ouvir falar dele se ninguém prega? Ué, como que elas vão pregar se elas não forem enviadas? Isso aqui explica
toda a noção do apostolado de Paulo. Por que Paulo sentia esse peso e obrigação de pregar o evangelho? Porque Paulo entendia que as pessoas precisavam conhecer essa mensagem para poder tomar a sua decisão. A sua decisão de fé, se elas creem, se elas confessam ou não. E se elas crerem e confessarem, elas serão salvas. Se elas não crerem e não confessarem, elas serão perdidas. E não existe nenhum quê de argumentação do tipo, se você é um eleito incondicionalmente, você infalivelmente em algum momento crerá. Não existe essa argumentação, essa voz, essa lógica não é a de Paulo. Inclusive essa é a lógica de Teodoro de Beza, de Calvino, que se impõe sobre a retórica de Paulo. Inclusive, é um pouco por causa desse tipo de coisa que eu estou trazendo para vocês, que eu digo que não há uma gota de calvinismo em Romanos 9. Não há uma gota de calvinismo em lugar nenhum da Bíblia, ainda que os calvinistas torçam muitas partes da Bíblia para se adequar ao seu sistema de pensamento teológico. E depois dessa eu preciso tomar até uma água, né? E é isso, entendeu? Então as questões, elas começam a se tornar um pouco mais claras, dentro da minha opinião, e aí vamos terminar a leitura do capítulo 10. Aí Paulo escreve assim, a partir do verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura eles não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, ele diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo está fazendo o mesmo argumento que ele começou em Romanos 9, verso 1. Ele está explicando o porquê da tristeza dele pelo seu povo. Ele tem essa dor incessante no coração e o Espírito Santo é testemunha disso. Ele queria mesmo se perder por amor aos seus irmãos, para os seus irmãos perceberem a gravidade com que ele lida com as questões relativas à rejeição de Cristo por causa a rejeição de Cristo por parte deles. E Paulo diz assim, olha, fica claro aqui que a pregação da palavra de Deus chegou aos povos e chegou a Israel, mas ainda assim nem todos obedecem o evangelho. Por quê? Porque Isaías pergunta quem creu na nossa pregação. Que inclusive traz uma contraposição, aliás, uma contraposição não, um paralelo sintético e sinônimo entre crer e obedecer. Nem todos obedecem ao evangelho. Por quê? Porque nem todos creem no evangelho. O corolário desta afirmação é que os que creem no evangelho obedecem ao evangelho. Por isso, um juízo sobre quem obedece e quem não obedece não implica em salvação pelas obras, mas implica o quê? Na salvação pela graça, mediante a fé, que pode ser comprovada em juízo mediante as obras. A fé sem obras é morta. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. E aqui também algumas coisas já começam a se esclarecer um pouquinho mais. O que Paulo está dizendo aqui nessa última sessão de Romanos 10 é que o povo de Israel deveria enxergar nas profecias de Isaías aqui, por exemplo, a situação na qual eles agora estavam envolvidos. Porque agora Paulo é o apóstolo dos gentios, os gentios estão abraçando a fé, está se prometendo para eles todas as promessas que sempre foram prometidas a Israel, a salvação, a vida eterna, mesmo sem eles serem circuncidados, mesmo sem eles oferecerem os sacrifícios no templo, mesmo sem eles se tornarem judeus. E os judeus estão ficando loucos com isso aqui, porque isso aqui está tomando conta do mundo, isso aqui está crescendo, isso aqui está se tornando internacional, e eles estão usando as escrituras dos judeus, inclusive para pregar contra o judeu. Agora o judeu é comparado a Esaú, o judeu é comparado a Faraó, o judeu é esse legalista que não quer se submeter à lei de Cristo.
A graça de Cristo, a fé em Cristo, mas os judeus estão abraçando essa causa e agora o gentil está abraçando essa causa e agora o gentil é prometido a salvação porque ele é um eleito, porque ele é um escolhido e etc e tal, e agora o israelita que em tese achava que ele era tudo isso, não é. Essa é a grande questão a qual Paulo está nos chamando a atenção aqui. E não que há dois grupos fixados eternamente, infalivelmente, e ninguém pode passar de um grupo para o outro, porque nenhum perdido se salva e nenhum salvo se perde. Essa lógica do calvinismo está falida, mediante uma simples leitura de Romanos 9 a 11, tá? Simples assim. Se você não impor o seu entendimento filosófico de teologia sistemática calvinista, do Calvino, do Teodoro de Beza e de tantos outros hereges por aí, sobre o texto, você entende o texto com tranquilidade. E isso vai chegar no ápice em Romanos 11, que é a continuação natural. Olha o verso 1 do capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele responde, de modo nenhum. Então perceba que coisa interessante. O tema de Romanos 11:1 é o mesmo de Romanos 9, no versos 1 a 5, o mesmo de Romanos 10, verso 1, por isso a gente diz que Romanos 9 a 11 é o quê? É uma unidade literária, ele está continuando a falar a mesma coisa. Se aquele que dividiu os capítulos da Bíblia dissesse que o capítulo 9 de Romanos vai do capítulo 9:1 até o capítulo 11:33, 36, aliás, que é o último verso, ninguém diria que não. Claro, talvez ele não fez isso porque ficaria uma grande quantidade de texto em um argumento só, mas de fato é isso. Romanos 9 a 11 é uma grande quantidade de texto que, ao final das contas, tem um argumento só. E esse argumento não é a dupla predestinação calvinista infalível, de eleição incondicional, graça irresistível e blá blá blá. E não está claro isso para você? Então isso vai ficar um pouquinho mais claro a partir de agora. Romanos 11, a partir do verso 1, ele diz assim, né? Teria Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. E agora Paulo dá um exemplo prático do porquê que ele pode dizer que Deus não rejeitou o seu povo de Israel. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Dentro da dinâmica do argumento de Paulo em Romanos 9 e 10, como a gente leu aqui, o judeu poderia tentar contrapor o que Paulo está dizendo. Então agora quem é eleito é o gentio e agora o perdido é o judeu, né? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Há eleitos e não eleitos entre os judeus e entre os gentios. Isso é prova que Deus não rejeitou o povo de Israel. Qualquer um em Israel que crer em Cristo é um eleito. Qualquer um que crer em Cristo entre os gentios é um eleito. E não se engane, porque qualquer um que descrer de Cristo é um condenado, seja ele dos gentios ou dentre os judeus. Porque toda a aliança, todo o culto, toda a palavra, toda a promessa de Deus aponta para Cristo e se cumpre em Cristo e o foco é Cristo. É um argumento de Paulo, tá bom? E Deus não rejeitou o povo de Israel porque o Cristo nasceu no povo de Israel, veio para o povo de Israel, está sendo pregado entre o povo de Israel, e Paulo, um israelita que inclusive em outro contexto perseguia, descria, era um maldoso, era um Esaú da vida, era um faraó da vida endurecido, assassino, queria matar o povo, perseguindo o povo. Imagina Faraó perseguindo o povo lá no contexto do Mar Vermelho. Era Saulo perseguindo o povo lá para matar em Damasco. E agora Faraó cai do cavalo, meu irmão. E agora crê. E agora, crendo, pode dizer que Deus não rejeitou o seu povo. Ele diz exatamente isso no verso 2 de Romanos 11. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida? É engraçado que tirar a vida aqui é tirar a alma, né? Mas a alma não morre, né? Pode confiar. Aí ele continua, né? E aí que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É lindo, né? E se é pela graça, não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça.
E aqui nós temos um grande cerne do evangelho que Paulo pregava, né? Aqui ele coloca mais uma vez à luz o pré-conhecimento de Deus. Deus não rejeitou o seu povo porque ele conhece o seu povo de antemão. Ele sabe de antemão o que vai acontecer. E agora, os israelitas podiam estar um pouco chateados com Paulo, porque Paulo está criticando Israel e pregando o evangelho aos gentios. Ele está pregando a condenação dos israelitas que não creem e pregando a salvação dos gentios que creem. E aí Paulo diz assim, mas ó, vocês estão brigando comigo, mas vocês não lembram de Elias, não? Elias meteu a boca em Israel também, Israel estava lá adorando a Baal. E quando ele chegou para Deus e falou, Senhor, só ficou eu sou o único, Deus mostrou para ele, porém, que apesar da imensa maioria daqueles em Israel estarem vivendo como gentios, como pagãos, adorando Baal, e aí não é eleito, né, vivendo como Esaú, aí não adianta fazer parte da descendência física de Abraão, né, pessoal? Ainda assim, tinha 7.000 homens que adoravam a Deus lá entre os judeus. E ali a imagem, né, a linguagem que Deus usa, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E não existe aqui a ideia do tipo assim, eu infalivelmente não permiti, não conduzi esses homens a se ajoelharem diante de Baal, porque eu guio todas as coisas, e eu que faço todas as coisas. Então os outros eu fiz se ajoelhar diante de Baal, esses eu fiz não se ajoelhar, porque eu conduzo todas as coisas. Eu fiz uns pecar e eu fiz esses outros aqui não pecarem. Não. O que está escrito aqui é que Deus reservou para ele o homem que não dobrou o seu joelho diante de Baal. E aí traz-se à luz toda a discussão da responsabilidade humana em cumprir aquilo que Deus pede, e Deus já tinha dito para não fazer idolatria. E o homem que não se dobrou diante dessa idolatria, aqui é descrito como reservado para Deus. Esse é o remanescente segundo a eleição da graça. Não existe aqui nessa imagem que os calvinistas gostam de usar para falar da eleição soberana, eterna, imutável, se você é eleito, você nunca pode perder a salvação e coisas desse tipo, etc. e tal. Na verdade, o que acontece aqui é que o remanescente segundo a eleição da graça vive numa relação sinergista com Deus. E Deus lhe pede para fazer algo e ele faz algo. E quando ele faz esse algo e ele não dobra o seu joelho diante de Baal, ele faz parte desse remanescente segundo a eleição da graça. E de fato não é porque ele é perfeito e é pelas obras e é pela lei. Os israelitas que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, eles também eram imperfeitos diante do amor perfeito, da fé perfeita, da obediência perfeita. Então não é pelas suas obras, não é pelo seu merecimento, não é porque eles não pecam, não é por nada disso, é pela graça, a eleição da graça. Mas esta eleição da graça não acontece nos termos monergistas do calvinismo, mas de fato acontece aqui nessa linda e bonita interação entre Deus e o homem que obedece, o homem que crê, o homem que não dobra o joelho a Baal, e o homem que vence, que inclusive vai chegar lá no Apocalipse, é o homem que não se dobra à besta, que não adora a besta, não recebe a marca do número do seu nome, aquele que não se contamina com as mulheres, que é virgem, que é puro, que não se encontra mentira na sua boca, que é santo e continua a se santificar, tá? E não quer dizer que ele é perfeito, ele é pecador, mas ele trabalha sempre nessa direção do crescimento da fé, da graça, do amor, da lei de Deus, da purificação do pecado, do arrependimento, do novo nascimento, de todas essas coisas, tá? Então, enfim, não há aqui calvinismo em lugar nenhum, beleza? Aí a partir do verso 7 ele diz, mas o que diremos então? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para ver e olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, tropeço e punição. Escureçam-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O que Paulo aqui traz em questão aqui agora são os israelitas que de alguma maneira rejeitam a eleição que os alcançou. A eleição alcançou, Cristo veio, Cristo morreu por eles, a fé foi pregada a eles, a eleição está à disposição, tá? Mas ainda assim há muitos que se endurecem. E agora Paulo aplica contra esses israelitas endurecidos as imagens dos salmos de Davi, das profecias de Isaías,
que muitas vezes o israelita achava que se referia ao gentio, né? O gentio é esse inimigo de Davi que Davi quer que a sua mesa se torne um laço. E agora Paulo aplica isso aos israelitas. Pelo menos assim, os israelitas que se endurecem, que rejeitam, que negam, que descreem, que querem estabelecer a sua própria justiça, em contraposição à justiça da fé em Cristo e etc. E aí Paulo entra no argumento mais interessante de toda a carta. Na minha opinião, o ápice da teologia de Romanos está aqui. Romanos 11, a partir do verso 11. Até o capítulo 11, verso 36. Eu creio que esse é o ápice da exposição doutrinária da carta aos Romanos. Até porque, de fato, é a argumentação final da exposição doutrinária. A partir do capítulo 12, entra na parte ética da carta. Então, o ápice da argumentação doutrinária de Paulo em Romanos não é Romanos 9, é Romanos 11. E o que diz o ápice da argumentação paulina? Diz assim: pergunto, pois eu, porventura eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão os ramos. Verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém te glories. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns dos ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados eles na sua própria oliveira, aqueles que são os ramos naturais. Aqui morre, aqui jaz, destruído o que é chamado de calvinismo. Naturalmente os calvinistas vão dizer que não, vão tentar criar qualquer tipo de interpretação estapafúrdia para fugir da lógica clara e direta do texto. Tem gente perdida que pode voltar a ser salva, tem gente salva que pode voltar a se perder. Tudo depende da fé ou da incredulidade. E aquele que está na fé não deve se ensoberbecer, porque se cair da fé será cortado. E aquele que está cortado porque é um incrédulo, caso venha a crer, será enxertado de novo. Isso aqui não cabe na lógica calvinista da sua interpretação estreita e descontextualizada de Romanos 9. Seja bem-vindo à realidade, meu amigo calvinista. A simples leitura de Romanos 9 a 11 destrói o calvinismo. Por isso eu volto a afirmar, não há uma gota de calvinismo em Romanos 9. Tá bom? E aqui, creio eu que a argumentação está bem clara, não preciso nem explicar muita coisa. E aí continua a leitura, verso 25 do capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos.
que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá a Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Existem muitas coisas muito interessantes aqui, é um aprofundamento da lógica do que ele falou sobre o ser cortado ou enxertado na oliveira. Quem é cortado pode ser reenxertado, quem é enxertado pode ser cortado. E agora ele diz que ele não quer que a gente ignore um desenvolvimento histórico importante. Os pecados de Israel abriram a pregação do evangelho aos gentios. E quando a pregação do evangelho converter os judeus e gentios vão para o céu, pela graça de Deus. E todo Israel será salvo. O que é uma forma de dizer que ninguém que vier à fé em Cristo se perderá. Naturalmente, esse que vem à fé de Cristo para que não se perca deve perseverar. Ou seja, o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão, aquele que tem fé, manifesta obras de acordo com a sua fé e persevera nessa fé até o fim. Nenhuma dessas pessoas vai se perder, sejam elas judeus ou gentios. Inclusive aqueles que talvez historicamente hoje ainda não estejam salvos. Por isso o fim do mundo ainda não chegou. Porque quando esta obra se completar, Cristo voltará. E Deus encerrou todo mundo na desobediência, e todos nós somos pecadores, e todos pecaram e carecem da glória de Deus, com vistas à misericórdia e à salvação de todos, e não tem ninguém excluído da perspectiva da salvação, ainda que se perderão todos aqueles que rejeitarem Cristo. Ok? Mas se perderão não porque Deus não quer a sua salvação, não porque não foram eleitos, mas porque rejeitaram o Filho de Deus. Porque não confessaram o seu nome, porque não creram na sua ressurreição, porque preferiram o pecado, porque preferiram estabelecer uma justiça com base numa lei, uma justiça com base numa etnicidade, uma justiça com base numa religião, segundo a qual preferiram a glória dos homens na sinagoga do que a glória de Deus na Nova Jerusalém. E é um pouco desse argumento que Paulo está fazendo. Paulo não está fazendo um argumento se você é escolhido está tudo certo e vai dar tudo certo, se você é perdido está tudo errado e vai dar tudo errado, e não há o que se fazer sobre nada nem sobre ninguém diante do Deus de Romanos 9. Esse Deus de Romanos 9 calvinista é um Deus imundo, imoral, mentiroso, que manda pregar o evangelho a todos, mas não quer a salvação de todos. Mas você percebe que na argumentação de Paulo em Romanos 9 a 11, você não encontra esse Deus. Portanto, o que nós encontramos na teologia calvinista é o quê? É uma má representação do caráter de Deus para pregar que Deus não ama todas as pessoas, que Deus não quer a salvação de todas as pessoas, e que você ainda deve calar sua boca diante disso, porque se você questionar o calvinismo, você está questionando Deus. Para você ver o nível da arrogância por detrás do calvinismo, tá? Mas o calvinismo, aqui diante da leitura de Romanos 9 a 11, está desmascarado e destruído, e por causa disso eu posso me unir a Paulo na sua doxologia. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a restituir? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. E o meu último comentário é: Amém.